Samanta, essa fala do delator mostra que há uma disputa política na Lava Jato? Eu não sei se mostrar isso. Eu gostaria de acreditar que não há disputa política dentro de um processo judicial, onde a gente acredita num poder judiciário imparcial. Eu acho que o judiciário não pode ser objeto de disputa política de esquerda ou direita. Ele tem que agir como um poder de Estado e julgar com base no devido processo legal, ampla defesa, contraditório. E quero acreditar nisso e eu acho que é isso que fundamenta a nossa justiça. Agora, o que me causa um pouco de estranheza na fala do Dr. Zé Eduardo é que a demora para se verificar que houve violação a direitos e garantias fundamentais me faz questionar um pouco o papel do Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que qualquer tribunal constitucional, como é o STF, guardião da Constituição, ele prima por ser o garantidor dos direitos e garantias fundamentais. E quando o Dr. Zé Eduardo coloca que um juiz de primeira instância induziu 11 ministros do STF com notável saber jurídico, reputação e libada a erro, isso me causa, na verdade, um grande temor, porque eu partiria do pressuposto que esses ministros, com o saber jurídico que têm, não poderiam ser induzidos a erro, se é que efetivamente foram induzidos a erro ou se não foram outros elementos que mudaram esse julgamento no que diz respeito à questão formal e não à questão de mérito. Mas não gostaria de acreditar que essa fala do delator denote uma disputa política dentro de um processo judicial. Eu acho que a gente tem que acreditar no judiciário e que vamos ser julgados por um juiz imparcial, sendo sempre assegurado ampla defesa e contraditório, e é nisso que a nossa Constituição de 88 estabelece para a sociedade. Me causaria muita tristeza acreditar que há uma disputa política dentro desse processo judicial. Muito bem, essa fala do delator, Zé Eduardo, mostra que há disputa política na Lava Jato? Não, é uma disputa pela verdade. Ninguém está fazendo uma disputa política aqui. Está se disputando qual é a versão que diz respeito à verdade dos fatos. Um juiz, por maior notoriedade de saber jurídico que possui, ele não possui uma clarividência divina. Se alguém coleta as provas de forma indevida, se alguém conspira com o Ministério Público, com o órgão acusador, para ouvir aquela testemunha, se alguém é preso para delatar e se pede que ele minta, e ele mente para poder sair da cadeia, aquele que está lá em cima, por maior saber jurídico que ele tenha, ele não tem condições de saber o que é a verdade. Quem induziu a verdade lá embaixo é quem tinha a presunção de imparcialidade, que era o juiz. Ou seja, aqueles que mentem em delação para sair, porque foram presos indevidamente, essas pessoas trouxeram para os autos elementos que todo o saber jurídico do mundo não permitiria descobrir o que está por trás disso. É quando a verdade começa a vir à tona, doutora Samanta, que os magistrados, com seu saber jurídico, começam a perceber, não, isso aqui não está certo, isso aqui não pode ser assim. Aquilo que parecia bom no papel é negado pela realidade. Por isso não há aqui propriamente, neste momento, uma disputa política, há uma disputa pela verdade dos fatos. Por pessoas que conspiraram para atingir adversários políticos dentro de projetos de poder, dentro de projetos oportunistas de crescimento. Ou seja, afirmavam-se messiânicos, grandes combatentes da virtuosa situação de eliminar a corrupção do país. No entanto, agiam com mão de gato para atender aos seus interesses locais, propondo criação de fundações com dinheiro que beneficiariam a eles próprios, em clara desconformidade da ordem jurídica. Ou seja, é evidente que aqui houve um projeto péssimo de pessoas que se intitulavam os grandes bastiões da moralidade, mas que no fundo agiam de forma bastante imoral, ilegal e abusiva para tentar crescer nas situações que queriam galgar no mundo público. Essas situações estão deploráveis e agora a verdade cada vez mais está sendo exposta. Eu ousaria dizer que muito mais coisa vai aparecer ainda, doutora Samanta. Porque a cada dia que passa a coisa fica mais feia, mais sinistra. E esse episódio todo que cerca agora o Tacla Duran, cerca esse depoimento, a volta da juíza Hart, os esqueletos escondidos, a festa do pijama, todos esses fatos realmente mostram que alguma coisa muito errada está sendo foi feita e que a verdade, acima de tudo, precisa ser encontrada. Olha que na semana passada eu te perguntei se o roteirista do Brasil, falei, ó, o roteirista do Brasil surpreende, hein? Você não acreditou? Não, temos até agora a festa do pijama revelada, ou seja, tem um elemento pornô na história do roteiro Brasil. Olha, eu não vou falar sobre isso, vai, Samanta, é com você, ainda bem que é você que debate com ele. Olha, Lu, eu espero que todas essas questões sejam, na verdade, narrativas e não fatos
inclusive a festa do pijama. Agora, analisando sobre um outro aspecto, a questão do aspecto político, eu acho que, de certa forma, infelizmente, ele está presente, né? Quando a gente tem um juiz Apio com a senha Lula 22 para acessar os processos, isso demonstra uma conotação política. Por isso eu espero que o Conselho Nacional de Justiça, que o Poder Judiciário haja para que a gente tenha essa desvinculação dos magistrados e da questão política. Eu acho que o Judiciário tem uma oportunidade enorme aí de se afirmar como poder imparcial e que, se efetivamente aconteceram, as narrativas estão sendo imputadas, que elas sejam punidas. Agora, se só passam de narrativas, se são acusações desprovidas de qualquer fundamento jurídico, que aquele que o faz seja responsabilizado. Mas acho que cabe a nós refletir se efetivamente isso não é, na verdade, um discurso daqueles que estão aproveitando o desprestígio da Lava Jato, que fizeram suas delações, porque isso começa a pipocar de uma maneira assim muito acelerada. Eu fico me questionando, será que isso é verdade ou na realidade eles estão querendo surfar na onda da desvalorização da Lava Jato, que efetivamente teve os seus problemas, mas também teve o seu mérito de ser a maior operação de combate à corrupção no país. E eu acho que o combate à corrupção no país deve sempre acontecer, mas sob a forma do devido processo legal. Da mesma maneira, acho que as questões do ato de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal também devem seguir a mais estrita observância do devido processo legal, sem esse excesso de prisões preventivas, porque pode ser que lá no futuro, né, comece isso a ser revisto, dizendo que houve violação, aceitar uma denúncia com 150 réus. Então, a garantia de que o direito seja feito tem que vir quando a gente obedece às regras, obedece os direitos e garantias fundamentais, porque senão a gente fica toda hora, tem uma operação e depois ela é desfeita. A gente tem que pensar para o futuro e aprender com os erros da Lava Jato. Eu acho que a senhora faz um filtro argumentativo, doutor, me permite dizer. A senhora fala lá da senha do juiz, que isso mostra, mas simplesmente não coloca a questão de um juiz que condenou um adversário político e aceita ser ministro do eleito. Ou seja, isso não é ser imparcial? Ou não é ser parcial? Quer dizer, a parcialidade está no diabinho da senha que ele utilizou, mas não no fato de prender um candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas e depois ser ministro do que foi eleito. Ou seja, eu acho que nós não podemos ter um filtro argumentativo que efetivamente doure a pílula de um e pegue a picuinha de um outro. Mas é como eu observo, não que só não deva colocar o e-mail, deve, mas dizer que é parcial e que combateu a corrupção, um juiz que prendeu o primeiro colocado nas pesquisas e depois teve até a sua sentença anulada para ser ministro do eleito, olha, é difícil dizer que ele foi imparcial.